Boa tarde a todos e a todas. Agradeço muito a disponibilidade de ter vocês aqui para ouvir minha história. Sou Janina Morgantini Capiberibe e acredito que sou uma pessoa que busca os meus sonhos através das minhas próprias ações. Filha única, por parte de mãe. Antes de eu nascer, 1 ano mais ou menos, infelizmente, a minha avó sofre um acidente de trânsito e morre tragicamente. Então, a minha mãe, para homenageá-la, coloca o nome dela, que era Janina, em mim. No decorrer da minha vida, eu não me sentia muito bem com esse nome, porque eu não conhecia a minha avó. E eu não sabia como ela era, como era o jeito dela, quais eram os sonhos dela. Eu só sabia através das coisas que minha mãe me contava. E minha mãe sempre me disse que ela era uma pessoa triste, uma pessoa muito introspectiva. Então, com o decorrer do tempo, eu fui transformando isso dentro de mim. E hoje eu sou muito honrada de carregar o nome da minha avó e saber que ela existe e continua a existir através de mim, mas que ela é uma pessoa e que eu sou outra pessoa e que eu posso escrever a minha história, independente das coisas que aconteceram com ela. E também ganhei um apelido muito carinhoso, que eu sou chamada até hoje, que é Nina. Gosto muito de ser chamada assim também. A minha avó era polonesa. E o meu avô, como eu chamava ele, nono, era italiano. Eles se conheceram no Rio de Janeiro. Quando ela chegou no Brasil, ela tinha 14 anos. E depois de 6 meses, estoura a Segunda Guerra Mundial. Ela perdeu tudo. Todos os familiares e todos os bens. Tudo que ficou lá. Ela nunca mais voltou para a Polônia. Então, acredito que isso era um dos motivos que ela era uma pessoa um pouco triste. O meu nono, por sua vez, infelizmente, teve que participar da Segunda Guerra Mundial. Quando tudo acabou e ele viu a terra dele devastada, destruída, ele não pensou 2 vezes em mudar de vida e buscar felicidade e reconstruir a sua vida em outro sítio. Então, em 1949, ele chegou ao Brasil e eu sou muito inspirada por ele, porque era um homem de muita coragem, garra, determinação, um homem muito bom, justo, e que sempre buscava o bem comum. Portanto, eles se conhecem no Rio de Janeiro, se casam, e dessa relação nascem 2 filhos, a minha mãe Marina e meu tio Ítalo. Eu conto um pouco da minha história, porque eu acho muito importante retratar de onde eu vim, as minhas origens, para eu traçar bem o meu caminho e saber para aonde eu quero chegar. Portanto, quando a minha avó faleceu no acidente de trânsito, o meu avô deixou a família. Ele saiu de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde todos lá viviam, e foi reconstruir o seu coração e a sua vida no Nordeste, em Natal. A minha mãe, um pouco desestruturada, estava num relacionamento com meu pai. O meu nono era contra o casamento. Mesmo assim, minha mãe se casou. Então, em 1985, eu nasço. E, em 1990, os meus pais se separam. Eu não lembro muito bem, foi um período muito conturbado para todos, mas eu lembro muito bem do meu pai fazendo serenata de amor para minha mãe, pedindo para reatar o casamento. Mas isso nunca aconteceu e minha mãe seguiu assim. Quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai casa-se novamente. Foi um período muito difícil na minha vida, porque eu já não tinha meu pai todos os dias comigo. E eu fui perdendo muito a referência de pai. Parecia que eu perdia ele a cada dia. Com 10 anos, eu fico doente. Eu tive uma doença chamada glomerulonefrite, uma doença nos rins, de uma inflamação da garganta, deu uma inflamação nos meus rins. Os médicos nunca souberam dizer o porquê disso, nem que era uma coisa congênita ou hereditária. Então, eu sempre eu analiso isso como um fator emocional, uma dor muito grande na minha alma por conta do meu pai e tudo que aconteceu. Foi um tempo difícil, porque eu não podia brincar, não podia me exercitar, não podia correr, e fiquei muito tempo sem poder comer sal, ingerir sal. Imagina como pode uma criança de 10 anos não brincar. Na adolescência, antes disso, eu tive que tomar uma medicação desde os 10 anos e tomo até hoje. Só que os exames, no decorrer do tempo, sempre estão bons, tudo, e eu, por conta própria, um pouco teimosa, diminuí a dosagem da medicação.
E isso me atrapalhou um pouco agora, porque eu fiz os exames e não deram tão bons quanto estavam antigamente. Mas eu tenho fé que tudo vai ficar bem e que um dia eu vou ficar livre dessa medicação e eu vou ficar curada. 100% curada. O tempo foi passando. Na minha adolescência, eu dei um pouco de trabalho para minha mãe, porque eu era uma adolescente muito ativa, eu tinha muitos amigos, eu gostava de muitas festas, então eu estava sempre fazendo alguma coisa. E minha mãe, sozinha comigo, tentando gerenciar tudo aquilo. Só que ela foi uma mãe muito presente, ela fez tudo por mim, tinha um diálogo aberto, cuidava de mim e sempre me direcionava para o melhor caminho. Sempre dizia o que eu deveria fazer e o que eu não deveria. Entrei na faculdade muito jovem, eu tinha apenas 17 anos, com a ajuda da minha avó paterna, a dona Marlene, que é a minha pedra preciosa. Eu tive uma educação exemplar, tive bons estudos, e eu sempre fui uma boa aluna, tanto na escola quanto na faculdade. Eu nunca reprovei, eu sempre passei de ano direto. Portanto, quando eu terminei a faculdade, eu fiz direito. Eu fiz direito porque meu pai fazia na época e eu não sabia muito bem o que eu queria, então eu acabei seguindo os passos dele. Saí da faculdade e logo passei no exame da Ordem dos Advogados. Tinha um sonho, trabalhar como advogada criminal. Comecei, portanto, a advogar nessa área. Me frustrei muito, passei muitas situações discriminatórias por ser mulher, e então decidi abandonar, porque realmente perdi até uma grande amiga que foi assassinada por uma facção criminosa no Brasil. Então, depois daquele fato, eu desisti da advocacia criminal. Foi então que, em 2012, em dezembro, fui passar férias numa cidade chamada Florianópolis, em Santa Catarina, no Brasil. Lá, eu cheguei e fiquei encantada com aquele lugar, aquela ilha. Me chamou e eu sabia que lá eu iria escrever um pouco da minha história. Retornei para Campo Grande e falei para minha mãe: mãe, eu quero morar em Floripa. A minha mãe: isso aí é mais um sonho dessa menina que está sonhando alto. Não deu muito crédito para mim. E eu fiz o possível e o impossível, e depois de um mês eu estava vivendo em Florianópolis. Chegando lá, foi um período um pouco desafiador para mim, pois eu vivi numa república com mais 5 pessoas e tive que aprender a conviver com as diferenças nas relações e as adversidades. Mas eu creio que eu me saí bem, porque eu sou muito fácil de fazer amizade, e eu fiz uma grande família lá, que eu carrego até hoje no meu coração. Uma família de amigos. Assim, quando eu cheguei em Florianópolis, eu tinha acabado de sair de um relacionamento na minha cidade, de Campo Grande. E eu pensei, eu não quero conhecer ninguém nesse momento, eu quero conhecer a mim mais a fundo. Foi então que eu conheci o Tiago. Essas coisas do coração a gente não escolhe. E eu conheci o Tiago, vulgo Tutu, que é o meu companheiro, o meu amor, que está hoje vivendo comigo em Lisboa, e nós estamos juntos já há 6 anos e meio. Nessa época da minha vida, eu comecei a repensar na minha profissão, na minha missão, no qual que era o meu propósito aqui na Terra. E a advocacia convencional não fazia meu coração vibrar, não me cativava. Foi quando eu ouvi falar de uma pós-graduação em transformação de conflitos e estudos de paz. Não pensei 2 vezes. Me inscrevi, comecei a cursar a pós e conheci a comunicação não violenta, que era uma das abordagens dessa pós, e aquilo me colocou no meu caminho, no meu propósito. Então, quando eu terminei essa formação, logo em seguida, eu fui fazer uma formação em justiça restaurativa. E lá conheci pessoas maravilhosas e percebi que era daquela forma e através daquelas metodologias, onde o ser humano é o centro, que eu queria transformar a minha missão e também ajudar as pessoas a transformarem os seus conflitos. E eu estava certa que era com aquilo que eu queria trabalhar. Terminando essa formação, eu me uni com mais 6 pessoas que também faziam parte da formação, e nós montamos um instituto chamado Instituto Restaurar, que existe até hoje em Florianópolis, para disseminar a cultura de paz e as práticas restaurativas em vários contextos. Porém, em julho do ano passado, eu e minha mãe fomos fazer uma viagem dos nossos sonhos. Nós fomos para a Itália
para conhecer a cultura e as nossas origens. Ficamos lá onde meu avô nasceu, onde viveu. Minha mãe permaneceu comigo um tempo, voltou para o Brasil, e eu segui na Itália, entrei com o meu processo de cidadania, e até parece um milagre. Em menos de 2 meses, a minha nacionalidade foi deferida. Então, foi quando eu parti da Itália e vim para Lisboa. O Tiago já estava aqui à minha espera, e eu considero eu e ele muito corajosos, porque largamos tudo no Brasil para construir a nossa história juntos aqui. No começo foi um pouco desafiador, mas agora as coisas estão se encaixando. Quando cheguei aqui, confesso que me frustrei um pouco, pois procurei projetos na área de justiça restaurativa e vi que quase nada acontecia. Mesmo assim, ajudei a criar alguns projetos e acredito que, no momento oportuno, essas ações vão acontecer. Foi então que me falaram para procurar a Casa do Brasil de Lisboa. Chegando lá, encontrei uma família, fui muito bem acolhida e comecei a fazer um voluntariado. Então, numa conversa com a presidente da casa, com a Cíntia, ela me falou da Academia de Líderes Ubuntu. E eu, muito curiosa, fui buscar mais informações e vi que estava aberta a 6ª edição. Me inscrevi prontamente e fui escolhida. E hoje eu sou muito feliz por fazer parte dessa família. Espero poder devolver para o mundo tudo que eu obtive através dela. Todos os ensinamentos, a generosidade, a solidariedade, o serviço, para a construção de um mundo melhor. Construir pontes para promover a paz, a justiça, a verdade, o amor, a esperança e inúmeros outros valores e virtudes. Depois de terminar essa formação e hoje encerrando esse ciclo da minha vida, eu me sinto mais segura, mais inteira, mais completa para desenvolver a minha missão aqui na Terra, o meu propósito, que é trabalhar com advocacia colaborativa, inclusiva, uma advocacia humana, restaurativa, onde eu busco sempre o bem comum e também sempre pautada na ajuda, na transformação do conflito, de vários contextos e vertentes. Atualmente, eu realizo um trabalho na Casa do Brasil, eu sou uma das técnicas, e acredito que já estou a desempenhar a minha missão ali, juntamente com a missão da casa, que é ajudar os imigrantes no que tange os seus direitos e deveres, bem como proteger a dignidade dessas pessoas. Então, eu me orgulho muito de ser Ubuntu, me orgulho muito de fazer parte dessa família, essas pessoas que estão aqui hoje, que caminharam comigo nessa jornada, mudaram a minha vida, e eu sou melhor hoje por vocês, e acredito que somos um. Ao Dr. Rui, eu só agradeço por tudo, Francisca, todas as pessoas que estão aqui, e tudo que eu busco hoje na minha vida é estar em paz comigo mesma, com as minhas escolhas, porque eu acredito que a paz começa de dentro e reflete fora da gente. Espero, de coração e alma, que eu possa devolver ao mundo tudo que eu aprendi com vocês, através de vocês, através da nossa relação, e que eu possa ser tudo que o universo requer de mim em prol da humanidade. Muito obrigada pela escuta.